Você já parou para pensar que muitas vezes problemas de comportamento acontecem por causa de lideranças despreparadas? Olá, eu sou a Natália Fernandes e neste episódio do RH no Divã, nós vamos conversar sobre desenvolvimento de lideranças. A liderança tem um papel muito importante na cultura e no clima organizacional, mas para isso ela precisa estar alinhada com os objetivos da empresa. Uma liderança despreparada pode oferecer riscos não só para a equipe, quanto para toda a organização. O RH no Divã é um espaço de reflexão e aprendizado sobre desafios, expectativas e rotinas de profissionais de RH e lideranças. Fique à vontade e aproveite a sessão. Para essa conversa, eu convidei a Karen Vasconcelos, uma profissional incrível, com 20 anos de experiência na área de gestão de talentos e desenvolvimento e que tem atuado diretamente no desenvolvimento de líderes. Karen, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu estou bem animada para a nossa conversa. E, bom, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Boa tarde, Nath. Tudo bom? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu amo compartilhar as minhas experiências aí do meu Chama o RH. Eu costumo falar assim, eu chamo o RH, chamo o RH. E essa frase deve ser muito ouvida pelo RH. Demais, demais. A gente escuta todos os dias, em todos os momentos. E como você já trouxe aí, eu estou com 20 anos, né? 21 quebradinho aí, trabalhando com pessoas. E o que mais hoje me motiva é que eu vejo que o RH ele tem passado por uma grande transformação. E é tanto que hoje a gente não chama a área de RH mais como recursos humanos, e sim temos buscado a chamar como a área de relações, né, humanas. Somos a área hoje que tem o grande desafio de tomar conta da cultura organizacional, né? Como alguns chamam, nós somos os profissionais que cuidam, que tratam essa cultura organizacional, que blindam essa cultura organizacional e que está ali no dia a dia, diretamente com a liderança. Então, eu tenho 20 anos aí na área e nos últimos 10 anos aí, um pouquinho mais, eu entrei na liderança. E entrei na liderança de paraquedas, literalmente. E fez com que eu tivesse que correr atrás, que buscar conhecimento sobre liderança, porque ninguém naquele momento dentro da organização estava preparado para me desenvolver. Afinal, eu era o RH. E era um RH que tinha entrado como estagiária do financeiro. Depois, fui promovida a analista, com a missão de estruturar uma área de RH que não existia, porque tudo quem fazia era o financeiro. Então, a gente começou ali pelo departamento pessoal, com toda a parte de documentação, porque o RH é um grande guarda-chuva. E aí, com isso, fui me desenvolvendo e, com o passar dos anos dentro da empresa, fui chamada na diretoria, né, pela CEO, e ela me ofertou a oportunidade. E eu fiz, deixa eu abraçar o desafio, porque antes disso teve uma longa história, mas, resumidamente, foi isso. E eu abracei o desafio. Chegou um tempo que ela alterou meu cargo de coordenadora para coordenadora business partner, porque ela conseguiu enxergar um diferencial que eu não tinha. Eu não enxergava, na verdade. E esse diferencial era, ela disse assim, você tem um olhar, tem uma forma de trabalhar que você consegue enxergar o negócio. Você consegue conversar com a diretoria e intermediar o meio de campo da empresa com a equipe. Você tem essa competência de intermediar conflitos. E ela disse assim, existe hoje, no Vale do Silício, um cargo que é chamado Business Partner. E eu te vejo assim. E a partir desse momento, eu acredito que você tem, sim, a capacidade e a competência de assumir esse cargo de Business Partner para trabalhar em conjunto com a liderança de forma geral. E aí eu aceitei. E, mais uma vez, diante daquele desafio, fui buscar entender e conhecer mais. Fui buscar entender e conhecer mais sobre pessoas, olhar que o RH não é apenas a área de departamento pessoal, e sim toda uma área que envolve diversas outras, né, subsistemas ali dentro. Consegui ajuda externa, através de mentorias, de apoio, de cursos, e é o que hoje eu faço. Hoje eu consigo
ajudar profissionais que estão entrando na liderança, que assumiram uma liderança na qual eles não estavam preparados para assumir aquele cargo, mas viram como uma grande oportunidade de carreira. Então, resumidamente, aí, minha história é um pouco assim. Já passei pelo varejo, por startups, já passei pela indústria, já passei por diversos segmentos, e isso vai me ajudando a criar, né, percepções bem diferentes, né? Diversificado dentro do RH. Estou muito animada para a nossa conversa, né? Então vamos lá, vamos nessa. Vamos lá. A área de recursos humanos, ela vai muito além de ações operacionais, né, como gerenciamento de benefícios, questões burocráticas. Ela tem um papel muito importante como agente transformador, contribuindo para a evolução da cultura e sucesso da organização. Mas isso não quer dizer que a área deve fazer esse trabalho sozinha, não mesmo. Quando a RH tem a liderança como parceiro, fica muito mais fácil alcançar os objetivos da empresa. Porém, entretanto, né, o cenário que a gente vê atualmente é de lideranças que não estão preparados para fazer gestão de pessoas e muitas vezes não estão nem abertas para desenvolver as habilidades que estão em falta, vamos dizer. E aí, para abrir o nosso papo, eu queria ouvir de você, Karen, a sua percepção de como está esse cenário de lideranças atualmente e a relação assim entre líderes e a área de RH. Perfeita a leitura que você trouxe aí, Nath. E é algo que nós, como RH, refletimos muito. Tem sido um incômodo já há algum tempo, quando a gente vai para os eventos, né, como congressos de RH, e a gente fala, esse congresso, quem deveria estar aqui era a liderança, quem deveria estar aqui nesse congresso assistindo, participando, é a diretoria, são os CEOs, né, os diretores, a alta gestão, a liderança ali, né, todo o pipeline da liderança deveria estar aqui. Não é um evento só para o RH. Então, a gente tem sentido, sim, essa falta de presença dos líderes em eventos que falam ali sobre pessoas. Mas a culpa é deles? Não. E o que a gente observa? Muitas vezes, eles não conseguem visualizar a importância desse conhecimento. E, recentemente, eu conversando com um CEO, a empresa dele fatura bilhões e ele tem inúmeros líderes, quase 500, tem mais de 500 colaboradores a marca, mas quando eu sentei na mesa para conversar com ele sobre alguns pontos, ele fez, eu não sabia disso, eu nunca parei para pensar nisso, eu não sabia que o RH precisava saber sobre isso. E a pergunta foi simples. Eu falei com ele, olha, eu estava conversando com o RH e perguntei qual a meta, o objetivo da empresa esse ano, onde que a empresa quer chegar, e qual o faturamento que a empresa está buscando alcançar esse ano? E o RH não me soube responder. E aí eu faço essa mesma pergunta. E aí quando ele falou que só quem sabia aquilo ali era o comercial, porque ele não achava que o RH precisava saber, a gente foi entender que as outras lideranças também não estavam sabendo aonde a empresa queria chegar. E aí ninguém chega em lugar nenhum, né? Porque... Exatamente. Porque o que acontece? A gente vai e promove o colaborador ou contrata o colaborador para o cargo de liderança devido ao perfil técnico, mas esquece que aquele perfil técnico também tem um perfil comportamental, que ali também é uma pessoa, é um indivíduo. E esquece que esse indivíduo vai impactar outros indivíduos dentro da organização, que ele vai estar lidando ali no dia a dia com a equipe. Sim. Então, esse líder, ele não tem ainda, na grande maioria das vezes, essa consciência de que ele precisa entender sobre pessoas e que, além de gerir as emoções dele, ele precisa fazer a gestão das emoções da equipe. E aí é o grande desafio. Só que, para isso, o RH também tem que ter consciência. E quando o RH toma consciência sobre isso, ele parte para o lugar estratégico dele, ele consegue mostrar para a diretoria e para a liderança os impactos dessa gestão que não está olhando para pessoas através dos números, através dos indicadores. E aí que vem a importância do RH começar a falar de números, entender sobre o negócio no qual ele está atuando, para trazer argumentos para as ações de RH e a parceria com a liderança. Nossa, muito bom, Karen, isso que você trouxe. A gente vê que em alguns cenários a área de RH ainda é vista muito como operacional.
E com isso acaba vindo a dificuldade de ser mais estratégico, né? Que era o que você estava trazendo, quanto à gestão de pessoas. Às vezes a equipe é enxuta, o orçamento é limitado, tem a questão da alta gestão não valorizar a importância que a área tem. São diversos cenários. Você já teve alguma experiência em que teve que se posicionar para uma alta gestão e vamos dizer que defender sua posição como parceiro estratégico, tipo, olha, a minha área aqui ela não é só para tratar do benefício ou para fazer a planilha de pagamento, não, a gente tem... E aniversariante do mês. E aniversariante do mês, exatamente. Como, né? Você já teve uma experiência? Pode compartilhar? Tenho, e não só uma. Mas a experiência que, inclusive, trouxe a promoção para mim, para o meu cargo de liderança, foi esse posicionamento. No dia que eu cheguei, eu tive que... A empresa tinha uma cultura flexível, queria ter uma cultura similar, parecida com a da Google, então tinha toda uma flexibilidade para as pessoas em tudo, desde o dress code até a entrega de projetos e a horário. Só que existe uma legislação por trás. E aí é que a gente tem que lembrar o seguinte: o RH, como relações humanas, ele olha, né, para os outros subsistemas como treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, endomarketing. Ele olha para tudo isso, mas ele não pode jamais esquecer da área burocrática na qual ele também tem, que é a parte legal e a parte, né, que está ali dentro do departamento pessoal. O RH não pode esquecer isso. Então, ele tem que trabalhar, quando a gente vai olhar para estratégico, a gente olha a parte burocrática legal e olha quais são as ações que a gente pode estar trazendo do RH, né, em parceria com esse burocrático legal. E aí eu vou entrar nesse desafio que eu vivi. A empresa, por ser muito flexível, sempre queria estar fazendo happy hour, festas, e tinha uma flexibilidade de horário na qual o colaborador poderia sair a qualquer momento para resolver alguma coisa e voltar. Só que o que eu comecei a observar, que as pessoas saíam 4, 5 vezes no dia, que algumas pessoas saíam no meio da tarde e não voltavam. E aí sempre estava sendo questionado o atraso dos projetos. E veio a questão legal. A empresa tinha um número de colaboradores na qual era obrigado a ter um ponto, um relógio de ponto. Não podia ser mais o ponto manual, que as pessoas colocavam ali, né, o horário, né, e a gente tinha que confiar. E aí eu fui levar isso para a diretoria. E aí a diretoria não gostou. Disse que eu estava querendo engessar a empresa. E eu falei, não. Eu estou trazendo aqui o embasamento legal para resguardar a empresa de possíveis passíveis trabalhistas lá na frente. Porque hoje, pela quantidade de colaboradores que você tem, já é obrigado a ter o ponto, o relógio de ponto. Então, a gente não pode ficar sem ele. Precisa. E aí, não queria, e aí foi uma discussão. E aí eu peguei e falei, olha, deixa eu dizer uma coisa. Você me paga para dizer o que precisa ser feito e não o que você quer ouvir. Gente, eu pensei que no outro dia ser demitida, naquela ia ser demitida. Porque eu fui ousada. Meu coração estava saindo pela boca. Chega, doía. Mas eu tive que dizer aquilo. Teve que se posicionar, né? Porque também ficar com medo... Exatamente, porque como RH nós somos guardiões da organização. Então, como guardiã ali da organização, como guardiã da cultura, eu tinha que falar aquilo ali para a diretoria. Eu tinha que brigar por aquilo. Por mais que a diretoria não aprovasse. Só que aconteceu depois uma situação que foi muito interessante e que respaldou isso. Tivemos um desligamento e aí a homologação na época ainda era no sindicato. E eu fui para a homologação e aí o colaborador começou a falar uma série de coisas e eu sabia que ele devia muitas horas. E aí eu fui com todo o espelho de ponto dele ali impresso para a homologação. E aí deixei ele falar e tal, ele questionar. E aí eu peguei e apresentei para o sindicato o relógio de ponto dele, né,
os espelhos de ponto assinado. E ele devia mais de 300 horas, só para você ter uma ideia. Meu Deus. O que é que significam 300 horas de trabalho, né? Não computadas, porque a quantidade de ida e vinda dele e o porquê que ele tinha sido demitido. Ele tinha sido demitido, tinha sido desligado justamente por baixa produtividade. Só que antes a empresa não tinha como medir isso. E a gente começou a trazer alguns processos para medir essa produtividade, porque a empresa estava ficando no prejuízo. Sim. E empresa no prejuízo, que não gera lucro, não mantém nossos empregos. Sim. E nem consegue promover ninguém. E nem consegue trazer benefícios cada vez mais atrativos. E eu tive que brigar por isso pela empresa. Eu sei que acabei construindo inimizades na jornada, porque alguns colegas deixaram de me ver como colega. Vem aqueles apelidos, né, como puxa-saco, peru e tantos outros, mas era o meu trabalho. E que eu tive que me dispor, primeiro, com a organização, porque queria manter a flexibilidade, mas depois ela viu o que a flexibilidade estava trazendo de retorno para ela. E que, de fato, por mais que nós sejamos uma organização flexível, humanizada, processos precisam ser... São necessários. Exatamente. Nossa, muito bom esse exemplo que você trouxe, né, dessa experiência, né, que você viveu, porque ela reflete muito bem como deve caminhar o trabalho operacional, né, mais tipo ali da mão na massa, com o estratégico, né? Você juntou as duas coisas. Olha, a gente tem aqui o processo, precisa ser feito, mas ele tem uma estratégia também por trás, né? A estratégia te baseou nisso. Nossa, muito interessante. E o bacana disso tudo foi que depois a gente começou a construir ações internas para engajamento, pautadas no que a gente precisava ter como melhoria dentro do clima organizacional. Então, nada era à toa, nada era feito por fazer. E aí a gente precisou trazer, né, esse alinhamento ali da organização, junto com as lideranças, junto com a própria equipe. Algumas pessoas, no decorrer da jornada, começaram a se sentir desconfortáveis, porque a cultura da empresa tinha mudado, e está tudo bem, né? Faz parte do nosso trabalho. Mas esse é um grande desafio que nós, como RH, temos. Quando a gente fala de intermediar o meio de campo, né, com a organização e o colaborador. Nossa, bem legal. E esses dias eu estava trocando uma ideia com alguns profissionais da área de RH, né? E uma questão que acabou surgindo na conversa foi de como muitas vezes as lideranças acham que a RH tem que resolver todos os problemas que surgem, principalmente os que envolvem comportamento, né? Como RH. Como se elas não tivessem também responsabilidades ali de gerir a equipe. E muitos problemas acabam escalando nas empresas porque as lideranças estão imaturas e despreparadas. E aí eu falo imatura e despreparada não no sentido de nível, né? Nem considerando uma questão de nível. A gente pode ter uma liderança que tem um bom tempo de carreira, mas não consegue agir em conflitos de equipe, por exemplo. E aí eu te pergunto, Karen, qual seria o papel do RH no desenvolvimento de lideranças? O que de fato é responsabilidade do RH nesse processo? Perfeito. É importantíssimo e o RH precisa fazer parte disso. E até porque o RH também tem uma liderança, né? O que acontece dentro desse contexto aí que você está trazendo, que é mais um dos desafios que nós, como RH, vivemos aí no dia a dia. A gente precisa desenvolver a liderança, sim, mas primeiro, como RH, a gente tem que estar desenvolvido. A nossa mentalidade tem que estar desenvolvida para fazer esse trabalho, porque a gente vai estar sendo colocado à prova a todo momento. E, de fato, a gente tem tido, principalmente depois da pandemia, uma liderança que também está frágil. E eu vou puxar um pouco da sardinha aqui agora para a liderança, tá? Que a gente coloca tanta responsabilidade, tantas coisas em cima da liderança, mas a gente esquece de olhar que a liderança também é um colaborador. Sim. Que a liderança sente a pressão. Também sofre pressão, que também é um indivíduo, que também tem anseios, necessidades, expectativas, e que ninguém para olhar esse líder. O quem cuida de quem cuida. E aí vem um ponto importante sobre essa questão do RH desenvolver a liderança. É necessário. E não só necessário, como também
faz parte do escopo do RH. Porque quem faz a gestão de pessoas no dia a dia é a liderança, não é o RH. O primeiro passo seria tratar a liderança para que a liderança tratasse, né, os outros colaboradores, né? Exatamente. O que a gente vê muito, né? Na hora de um processo de desligamento, chama o RH para fazer. Num processo de admissão, entrega a responsabilidade para o RH. RH, estou precisando de um profissional tal, contrata aí. Ei, líder, eu só trabalho assim. Líder, vamos participar do processo seletivo? Me conte mais aqui sobre essa vaga. O que é que você está buscando desse profissional? Quais são os valores, as competências técnicas, comportamentais que você está buscando desse colaborador? Qual é a entrega? Qual é o papel desse colaborador dentro da equipe? Porque geralmente ele só entrega um perfil técnico e aí depois esse profissional entra e não engaja. E aí diz que é o RH que não sabe contratar. Mas o RH chamou esse líder para fazer a descrição do cargo, né? O job description, como fala, mas falando no português claro, para fazer a descrição do cargo junto com esse líder, entender de fato os requisitos da área. Vou responsabilizar agora o RH. O RH conhece como é que funcionam as áreas da sua empresa na qual você trabalha? RH já passou um dia em cada área para entender como ela funciona? E eu aprendi a trabalhar assim lá atrás, quando eu era estagiária ali no RH, numa rede de supermercados, e eu tinha dificuldade para contratar, porque eu não entendia qual era o perfil. Uhum. Então, eu comecei a ir para as áreas, eu comecei para a peixaria, ir para o açougue, a andar pela loja, a conversar com um gerente, com outro, para conseguir entender qual era o perfil que eles estavam buscando, conversava com os encarregados. E aí aquilo ali virou um hábito. Então, todas as empresas que eu passei, eu busco entender o operacional. Eu não sou uma RH que fica atrás de um computador no ar-condicionado o dia todo. E esse é um grande desafio que o RH acaba construindo um muro com a empresa, com os colegas de trabalho, porque os colegas de trabalho só acham que o RH só trabalha no final do mês fechando a folha. Que não é bem assim. Mas não é até interessante esse ponto que você trouxe, porque se você é defensor da cultura, né? Se é uma área que defende a cultura da empresa, você precisa entender como a empresa funciona, como funcionam as áreas, né? Como funcionam as pessoas ali, as lideranças ali, né? Então, se você não tem esse conhecimento, você não consegue criar uma cultura sólida, porque está sendo baseada em que essa cultura que você criou? Correto. E aí o RH ele precisa ter esse entendimento e trazer esse entendimento para a liderança, porque quem faz a gestão de pessoas no dia a dia é o líder. O RH ele tem as ferramentas, ele dá o suporte técnico, ele desenvolve a liderança, mas quem tem que estar dando feedback, fazendo avaliação de desempenho desse colaborador é o líder. Só que para ele conhecer e entender como aplicar e como utilizar essas ferramentas, é o RH que ensina. E é não só ensinar, é acompanhar. O RH ensina, delega ao líder e acompanha. Ah, mas o líder fica subordinado ao RH? Não, gente, para com isso. O RH é parceiro desse líder, dessa liderança, eles trabalham juntos. E quando eles conseguem trabalhar em parcerias de mãos dadas, as coisas têm outro resultado. Então, a gente pode dizer que as principais responsabilidades da RH no desenvolvimento é identificar, aplicar, né? Você identifica, você ajuda esse líder e você monitora, né? Para saber se teve um resultado ou não, né? Se teve uma transformação ou não. Exato, que é o treinar, delegar, acompanhar. Muito bom. Aprofundando mais no tema do episódio, a gente vê que a área de RH está com muita dificuldade de desenvolver lideranças e que esse tópico é colocado como uma das prioridades da área. O relatório 5 principais tendências e prioridades do RH em 2025 da Gartner, ele aponta que 75% dos líderes eles relatam que os gestores estão sobrecarregados com um escopo crescente de suas responsabilidades. E apesar de 76% das organizações atualizarem ali os seus programas de liderança e planejarem aumentar os gastos, os resultados não correspondem às expectativas. E esses dados nos mostram duas coisas, né? A princípio, duas questões.
As lideranças estão tão focadas com a entrega de resultados que não se preocupam com a gestão de pessoas. E segundo, as empresas não estão conseguindo aplicar programas de desenvolvimento de forma efetiva. Para você, Karen, que atua no dia a dia com o desenvolvimento, quais os maiores desafios quando a gente fala de desenvolver as lideranças? Eu vou trazer uma reflexão que eu tenho feito já há algum tempo, que é a seguinte: como é que eu desenvolvo esse líder para uma mentalidade estratégica, que ele consiga pensar de forma estratégica como parceiro do negócio, cascateie isso para a equipe. Se eu, como organização, eu não contribuo para esse pensamento dele, né, para essa construção de mentalidade intraempreendedora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muito líder no operacional que não consegue ir para o estratégico porque ele acredita que ser estratégico ele não está trabalhando. Conseguiu entender, Nath? Exatamente contrário, né? Ele ser estratégico, ele está potencializando o trabalho dele, né? Só que ele acredita que se ele não está ali na base, apagando incêndio, no meio da operação, executando, ele não consegue ser estratégico. E aí, na cabeça dele, quando ele vai para esse estratégico, como ele não está executando, não está com a mão na massa, ele não está trabalhando. Só que aí a área não cresce, ele não consegue treinar nem desenvolver a equipe, ele não delega, e está tudo centralizado na mão dele, ele está extremamente sufocado, sobrecarregado. E eu vou trazer um exemplo. O mentorado trouxe para mim que ele tem 3 líderes na equipe dele, 3 supervisores. E ele tem uma equipe de quase 200 colaboradores só na área dele. Ele, como líder, responde a uma área com 200 pessoas aproximadamente, e ele tem 3 líderes, 3 supervisores para ajudar ele como gerente. E aí eu perguntei a ele, certo, me conta aí tua rotina, o que é que você fez essa semana? Você vai me listar, né? Dei como atividade para ele na mentoria, ó. Essa semana você vai listar tudo que você fez, de segunda a sexta, e todos os incêndios que você teve que apagar. Aí ele me trouxe, né? Na semana seguinte, a gente começou a conversar, eu fiz, vem cá, você faz essa atividade toda semana? Ele faz. Eu fiz, quanto tempo você leva? Eu passo um dia fazendo isso aí, quase, que é a escala da equipe. Pega informação. Eu fiz, é sério que a escala da equipe é você que está fazendo? Ele é. Eu falei, mas você não tem supervisores? Tenho. E seu supervisor faz o quê? Ele, faz isso, mas não sabe fazer aquilo. Eu fiz, por que você não treinou ainda esse supervisor para fazer isso? Ou porque você não treinou, desenvolveu um analista dentro da sua equipe para estar fazendo isso? Você, como gerente da área, com 200 pessoas, precisando dar conta de tanta coisa, está fazendo planilha de escala? Entendeu o que eu quis dizer, Nath? Às vezes abrir mão, né, de você estar no controle de tudo, porque, assim, eu acho que tem, como líder, né, a pessoa deve ter muita pressão de entregar ali o resultado, e aí ela acha que ela fazer, né, ela colocar a mão vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, mas aí ela se sobrecarrega e não desenvolve a equipe, né, a equipe não acontece ali o processo de gestão da equipe, não tem a parte estratégica, e aí você está entregando o resultado, mas às vezes sem estratégia, e isso em um momento a operação começa a falhar, né? Vai chegar uma hora que esse processo dele tá ali, ele vai dar um burnout, vai sobrecarregar, vai dar um break, sim, né? E eu vou te devolver a pergunta. Esse líder, ele vai querer sair para treinamento? Não vai. Não vai, porque ele tem muita coisa para fazer. Então, qual a principal dificuldade que profissionais de RH podem enfrentar? É a liderança que está sobrecarregada e não quer parar para fazer o treinamento, não quer parar para olhar para o desenvolvimento dela, né? Porque ele não consegue enxergar o sentido e o significado daquilo ali. Então, não é simplesmente criar e botar todo mundo numa sala, né? Criar um plano de desenvolvimento, vamos fazer o PDL da liderança, colocar... Não! Eu costumo falar com algumas empresas quando entram em contato comigo, Karen, eu queria um orçamento para treinamento e tal, eu procuro saber para que o treinamento, por quê? E em alguns casos eu digo, olha, desculpa, mas isso aqui é mais do que treinamento. Treinamento não vai resolver essa situação. Isso aqui é um processo de construção.
Porque você vai colocar as pessoas na sala, treinar e devolver para o ambiente de trabalho. Aí você faz isso em 1 semana, 2 semanas, e depois? Quem vai acompanhar? Como é que vai ser o processo? É só para dizer que teve o treinamento? Precisamos colocar todos, né? Desenvolver todos os líderes para o treinamento de assédio. Certo? E depois? Que ações você vai ficar perpetuando isso, né? Só você dar o treinamento ali 1, 2 horas por dia, não e tem com tanta coisa no dia a dia, a cabeça da gente vai esquecer. Verdade. Então precisa de acompanhamento. Não é só fazer. Porque para esse líder ele sair da operação com tanta atividade para fazer, para ele ficar ali ouvindo 2, 3 horas de palestra ou fazendo dinâmica, e depois ele voltar, ele vai dizer, fui para aquela sala e voltei, estou cheio de coisa aqui para fazer, agora eu vou ter que sair mais tarde. Agora eu vou ter que levar trabalho para casa. E aí é uma questão também das áreas, né, de RH que estão cuidando disso, né, que estão olhando para isso, de sair também do comum, né? Tipo, eu preciso desenvolver tal skill nessa liderança. Será que só eu dar um treinamento é o suficiente? Será que não vale mais a pena eu fazer um job rotation, né? Trocar ali a posição, fazer um roleplay, sei lá, aplicar uma monitoria, né? Oferecer uma monitoria. Dentro da realidade que aquela empresa permite e dentro do que está na expectativa da organização. Então, são 3, né? Um trabalho a várias mãos. Organização, RH e liderança. Sim. Não é só cobrar do RH para fazer o desenvolvimento de liderança, mas eu, como organização, estou dando a liberdade para esse RH trabalhar, estou dando a oportunidade desse RH também construir, estou dando a liberdade para esse líder executar o que foi treinado, desenvolvido, ele vai aplicar, porque eu, como empresa, também preciso, né, de dar a minha liderança e ao meu RH autonomia. Sim. Mas o que a gente tem, na grande maioria, é não ter autonomia e fazer só o que é obrigado por lei. Uhum. Não é tão simples, entende, Nath? Sim. É uma coisa muito mais profunda. Por isso que eu falo assim, que quando a gente vai falar de treinamento e desenvolvimento de liderança, a gente tem que olhar o 360. Eu tenho que olhar qual a expectativa do negócio, para onde o negócio está indo, o que eu tenho que comunicar para a liderança, qual vai ser o papel dessa liderança e qual o papel do RH em conjunto com isso. São uma série de fatores. Não é um processo e o desafio está aí. Por isso que esse RH tem que estar preparado para esse treinamento. Porque senão eu vou gastar milhões em treinamento e não vai surtir efeito nenhum. Não vai. Não tem retorno. Você está dizendo, eu só estou gastando. Nossa, muito bom. Fez sentido? Não, fez total sentido. E a liderança, né, como principal responsável pela experiência da pessoa colaboradora, ela precisa estar alinhada com a cultura e objetivos da empresa. Em um cenário ideal, essa busca por desenvolvimento e alinhamento da cultura deveria vir da própria pessoa líder. Mas a gente sabe que não é bem assim e que existem muitas lideranças que são resistentes à mudança e ao desenvolvimento pessoal. E aí a gente vê que não só nas lideranças que são mais maduras, né, que têm mais experiência, mas a gente vê que, por exemplo, está até sendo muito falado sobre conflito geracional, né? As lideranças mais antigas, né, mais maduras, mais experientes, não estão conseguindo, às vezes, lidar ali com as gerações mais novas, com a geração Z, porque realmente tem uma visão diferente de cultura, né? A cultura de 30 anos atrás não é a mesma de agora. E aí a gente tem lideranças que são mais resistentes, não. Ficar olhando ali para saúde mental não é o certo, vamos focar em resultado, produtividade. Tem esses casos. E aí, sim, você já passou por alguma situação onde teve que lidar com um líder mais resistente? Que dica você daria para lidar nesses casos? Sim, e não uma vez só. E já tive situação com líder dos dois lados. Eu posso trazer a experiência para você dos dois lados. Do líder que, pelo choque de geração, é mais resistente e que tem uma dificuldade com a contratação de profissionais, né? De trazer uma cultura muito rígida para dentro da organização e acabar sendo uma cultura abusiva, tóxica ali, organizacional, e a imagem da empresa acaba sendo
um marketing não atrativo para novos colaboradores. Então, a empresa acaba tendo muita dificuldade quando abre oportunidades. E tem coisas que a gente não consegue mudar nessa liderança mais resistente, porque a pessoa é um indivíduo. É toda uma cultura ali, né? Uma história de vida que ele vem trazendo, que ele vem carregando. Dizer que a gente vai mudar a mentalidade de uma pessoa de 60, 50 anos, me desculpa, a gente não vai mudar, só se ele estiver aberto à mudança. Só se estiver aberto à mudança. Não vai, é a mesma coisa do jovem. Se ele não estiver aberto à mudança, ao novo, ele não vai mudar. Então, as pessoas elas precisam primeiro estarem abertas para esse novo. E as pessoas precisam estar abertas para esse trabalho colaborativo. Como empresa, quando eu olho para essa diversidade etária, eu busco criar estratégias que abracem o todo, mas eu preciso também criar estratégias de engajamento por faixa etária. Por isso que hoje algumas empresas já trazem uma flexibilidade de benefícios, na qual o colaborador escolhe qual benefício que ele quer, se ele quer um Gympass ou não, porque hoje a gente tem pai de pet, mãe de pet, sim, que ao invés dele querer plano de saúde, ele quer um plano pet. Mas eu tenho aquele colaborador que é de uma outra faixa, né, etária, que tem uma outra mentalidade voltada à questão pessoal, que ele vai preferir o vale alimentação ou o plano de saúde para a família. E como organização, como RH, eu preciso ter o olhar geral, estratégico, mas eu também preciso entender os indivíduos que fazem parte da minha cultura. Só que aí eu começo a ter o desafio com a mudança da mentalidade acima, que é o tomador de decisão final, que aí é que vem o choque. Sim, ainda tem esse ponto, né? As altas gestões resistentes. Exatamente. A alta liderança que não aceita também, né? Exato. E aí, como é que a gente precisa estar fazendo todo esse jogo de cintura? Porque nunca tivemos tantas gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Está sendo fácil? Não está. Tem alguma receita de bolo? Não tem. Porque cada caso vai ser um caso. E aí é muito importante que a RH realmente tenha esse olhar muito individualizado, né? Muito personalizado, né? Sim. De você entender que às vezes a forma como você lida com um líder não vai ser a mesma que você vai lidar com o outro líder, né? Não tem algo geral, tipo, vou aplicar isso e vai dar certo para todo mundo. Não. E nem sempre o sinônimo de maturidade, de mais experiência, vai ser de fato a maturidade. E eu, como RH, lido com esses conflitos também no dia a dia. E aí que entra um ponto bem importante, né? De você ter documentos, processos, políticas, código de conduta, compliance, né? Tudo isso é muito importante para orientar e direcionar também nesses momentos, né? E que mesmo assim não significa que a gente vai conseguir cobrir tudo, acobertar tudo, né? Não é nem acobertar, é respaldar a empresa e proteger a empresa de tudo. E aí, quando a gente vai para esse conflito de geração, a gente fala muito que a geração Baby Boomer, a geração X tem conflito com a geração Z. E a gente está com os alfas aí vindo. Mas não é bem assim, pode ser o inverso também. Sim. Pode ser que tenha um conflito de mentalidade, de cultura, de vivência, mas o que a gente pode trazer de positivo com essa diversidade de gerações dentro da organização? Somar as forças. Cada um tem sua sombra, mas cada um tem sua luz. Eu pego toda a habilidade de tecnologia, toda a habilidade de relacionamento, toda a habilidade de conhecimento de ferramentas que os milênios, que os Zs possuem, e trago como um parceiro do X, do Baby Boomer, que tem maior maturidade, tem uma inteligência emocional ali um pouco mais, né, equilibrada, porque já vivenciou muita coisa, tem muita responsabilidade. E a gente vai somando. Mas eu não posso hoje nem vangloriar uma geração e demonizar outra.
Porque Sim. todas as gerações têm luz e sombra. Todas as gerações têm algo a somar, algo a contribuir. E da mesma forma que eu tenho um geração X imaturo, eu vou ter um Z maduro, com Sim. responsabilidade, que ajuda o pai e a mãe em casa, que pega transporte público de manhã cedo e não falta ao trabalho. Existem inúmeras gerações Z assim, mas ninguém fala deles. É Inúmeros verdade. milênios que moram sozinhos, pagam conta, fazem intercâmbio, focam na carreira e ninguém fala disso. Só olham para a sombra. Por isso Pega que ali o estereótipo, né? E foca muito ali no exatamente. estereótipo. E a comunicação, né, Karen, ela é uma das soft skills mais necessárias para uma boa liderança. Além de, claro, ter uma inteligência emocional e empatia, que é necessário demais, né? E em um cenário de crise e mudanças bruscas na empresa, como um layoff, por exemplo, é muito importante que a liderança ela saiba comunicar para a equipe de uma forma que transmita confiança e segurança, né? Eu acredito que tem lideranças que não saibam como agir nesses casos e acabam recorrendo ao RH para que, aconteceu isso, resolve para mim. Não sei o que fazer, faz aí para mim, ou RH, chama RH, né? Sim. Como os profissionais de RH podem ajudar essas lideranças que se sentem perdidas nessas situações? Como o RH pode preparar esses líderes? O RH, primeiro, ele tem que ter a maturidade para isso, né? Ele também precisa saber, né? Você vê, eu sou RH, mas eu não puxo a sardinha só para o RH e eu trago as sombras do RH. Porque eu tenho que ser transparente e trazer a realidade. Nem todo mundo está no RH, que está no RH, está preparado para ser RH. Nem todo mundo que está na liderança está preparado ou nasceu para estar na liderança. Apesar que liderança é desenvolvível, né? Mas, primeiro, para ser líder e para ser RH, eu preciso gostar de gente. Eu preciso respeitar o outro, o indivíduo, a pessoa. Em todas as circunstâncias. Karen, você quer dizer que você é perfeita? Não quero, não. Claro que eu já errei inúmeras vezes. E esses erros me trouxeram grandes aprendizados. Continuo errando? Erro, mas busco não errar uma segunda vez. E aí, falando de layoff, RH, liderança, eu passei por um layoff e fui desligada e tive que desligar minha equipe. E nesse dia, não só a minha equipe, mas a equipe de uma outra líder também foi desligada. E é que vem, né, toda a questão de empatia que a gente precisa ter com o outro. Porque quem está sendo demitido passa por um processo de luto. E o momento da comunicação do desligamento dói. Eu, pela primeira vez, eu estava sendo demitida, eu não sabia o que era ser demitida. Nunca tinha sido demitida. Doeu. Doeu muito. Mas eu tive que engolir a seco porque eu tinha que demitir da minha equipe. Tinha que dizer que a nossa área tinha acabado. E naquele momento que eu precisei dizer à equipe que a área tinha sido desligada, tinha sido, né, tinha acabado, a minha equipe chorava copiosamente. Foi automático o choro. Choravam de forma compulsiva. E eu fiquei ali, né, umas 2 horas ainda com elas, conversando. Quando o choro passou, ouvindo os desabafos. E depois, quem foi chorar fui eu. Mas fui no chuveiro. E eu lembro como se fosse hoje. E aí, naquele momento, eu tive que dar o suporte e o amparo para elas, para depois olhar para mim. Fui olhar primeiro para a minha equipe, para depois olhar para mim. E vieram depois as situações de homologação e tal, e foi o momento que eu vi o despreparo do RH, como foi feito. Sem empatia. E aí que vem, a gente não tem que cobrar só do líder, mas também tem que cobrar isso do RH. O RH também tem que ter empatia. Só que se eu não tenho um RH que faz isso, como é que eu vou cobrar da liderança isso? E o que aconteceu depois disso? Eu e a líder, né? Sentamos, conversamos, desabafamos.
E tivemos a ideia de criar um grupo com todos os desligados e fazer um processo de realocação, né, de de recolocação de todo mundo. Então, nós duas nos juntamos, fizemos ali um grupo de WhatsApp, começamos a fazer treinamento interno com a equipe para recolocação. A gente reformulou o currículo de todo mundo, dei treinamento de LinkedIn, a gente deu treinamento de como buscar vaga, a gente deu treinamento de Glassdoor, como olhar vagas no Glassdoor, como olhar vaga no LinkedIn, como se candidatar, como se comportar numa entrevista. E em 3 meses, praticamente todo mundo estava recolocado. Se as organizações, o RH, a liderança, pudesse fazer isso, seria tão diferente. Porque naquele momento, você, com o desligamento, você não está impactando só a vida daquele colaborador. Se ele é um pai e uma mãe de família, você está impactando toda uma família. E a gente precisa ter empatia, principalmente no momento do desligamento e no processo de desligamento. Nossa, é verdade, né? Porque é realmente uma conversa bem difícil, né? No caso, a sua experiência, você foi desligada e ainda era uma liderança, né? Então teve que desligar todo mundo. Mas às vezes o líder ele tem que comunicar o desligamento de só uma pessoa ali do time e ele não sabe como fazer isso, não sabe tipo como comunicar que vai ter uma mudança, que vai ser juntada a equipe. E quer jogar no colo do RH para fazer essa demissão. E pede para RH, fala assim, não, resolve aqui para mim. Ou aconteceu um conflito interno, 2 pessoas da equipe estão ali tendo algum embate, não está funcionando o trabalho em conjunto, e aí a liderança ela não consegue se posicionar, né, e comunicar, né, falar com a equipe diretamente, né. E aí uma dica, né, que o RH poderia fazer para preparar esse líder ter mais one-on-one, ter mais contato direto. Vamos lá. Como fazer esse preparo para que o líder não fique só refém do RH, né, para fazer esses processos? Quando a gente faz um desenvolvimento de liderança, a gente tem que trazer como pauta, como módulo, contratação e desligamento. Eu não vou falar só sobre feedback one-on-one. Eu tenho que falar também, tenho que treinar esse líder a fazer um desligamento. Preciso desenvolver esse líder para isso. Para que nesse momento ele consiga trazer argumentos, da mesma forma que o RH precisa ter argumentos, esse líder ter argumentos para um processo de desligamento. E não só, né, de desligamento, né, mas de conflito interno no geral, né? Sim. Questões no geral da equipe, né? Que é a construção da relação de confiança. É isso que a gente precisa ter, construir relações de confiança, onde todos têm obrigações, têm deveres, mas também tem colheitas em cima disso. Mas as regras precisam estar claras, os processos precisam estar claros. Muito e é bom, o que eu vejo que muitas vezes falta. Não, verdade. Como eu falei, né, Karen, a liderança ela é a principal responsável pela experiência da pessoa colaboradora, né? Ela que está ali no dia a dia. Quando líderes não estão devidamente capacitados para lidar com as complexidades da dinâmica de trabalho e as necessidades emocionais de suas equipes, o ambiente se torna um terreno muito fértil para o aumento do estresse, ansiedade e outros problemas relacionados à saúde mental. Como todo mundo deve estar sabendo, e aí eu espero, né, que esteja todo mundo bem antenado, a atualização mais recente da NR1, ela incluiu o gerenciamento de riscos psicossociais como estresse, assédio moral e carga excessiva de trabalho. E aí, a falta de preparo da liderança pode afetar completamente a aplicação dessa norma, uma vez que se você não tem o preparo para lidar com questões emocionais, como evitar que problemas como estresse e assédio moral aconteçam? É bem complicado ali, né? Karen, pensando em um programa de desenvolvimento de lideranças, o que ele precisa ter para ser bom, assim, para realmente trazer uma transformação? Pronto. É um tema bem sensível. E até porque a NR ela não é uma coisa nova.
Antes a gente tinha, né, dentro da área de saúde ocupacional, todo mundo faz ASO quando vai entrar na empresa. E tem que ter o ASO, né, admissional, tem o ASO periódico e o demissional. Mas para fazer esse ASO, que alguns profissionais não sabem, precisa ter. Antigamente era o PPRA e PCMSO, hoje a gente tem um PGR, que é um programa de riscos. E quando a gente fala desses riscos, não são só os psicossociais que entraram agora. Existem os riscos físicos, ergonômicos, os riscos biológicos, né, para depender da empresa, riscos físicos, químicos, biológicos e tal. E aí agora entrou os riscos psicossociais, né? É uma área que o RH está dentro? Não, faz parte ali, né, em parceria, o SESMIT, que é a área de saúde, segurança e medicina do trabalho, que está junto, trabalha ali em parceria com o RH, mas é uma área que o RH ele está tão inteirado. O que é que o RH faz? Ele tem a obrigação de solicitar num processo de admissão que o colaborador faça os exames, lhe traga o ASO e tal. Por que eu estou trazendo um pouquinho dessa história aí, né? De forma rasa. Porque essa questão dos riscos ergonômicos, ela já existia, já existe há muito tempo, e dentro da questão de riscos ergonômicos se fala das questões psicológicas do ambiente de trabalho. Só que nunca foi olhado da forma como está sendo olhada hoje. Por que passou a ser olhado? Por causa do alto índice de afastamentos no INSS de profissionais. Burnout, ansiedade e depressão. Opa, um alerta. O que está acontecendo? E principalmente no pós-pandemia. Fez assim. Cresceu. Porque, gente, passamos muito tempo dentro de um espaço físico, né? Confinados. Muitos de nós tiveram e estão tendo dificuldade com interação social. Muitos começaram a buscar apoio psicológico e estão descobrindo que tem um TDAH, que tem um autismo de suporte nível 1, que não foi identificado durante infância, adolescência. Então, estão tendo diagnóstico tardio. E como organização, eu vivenciei, presenciei isso, de colaboradores recebendo esse diagnóstico ali no período de pandemia e ainda trabalhando home office. E aí, como RH, a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Como RH, a gente foi estudar, foi buscar, né, conhecimento para poder lidar com aquela informação e com aquele novo contexto. Só que isso começou a explodir. Brasil, e aí vem essa nova regulamentação com a atualização da NR1. E aí vem para a liderança mais uma responsabilidade. Porque entra a questão de assédio, entra a questão de assédios de forma geral, questão de abusos de carga horária extensa. E eu, como RH, preciso incluir isso dentro do programa de desenvolvimento de liderança. A gente precisa começar a ter conversas difíceis sobre saúde mental, que sempre foi um tabu. Então, o maior desafio está sendo esse. Só que, mais uma vez, eu preciso ter uma lei que obrigue a empresa a olhar para isso e a fazer algo para evitar isso. A gente vai tirar a responsabilidade só da empresa? Ou da empresa? Não, de jeito nenhum. Mas a responsabilidade desse adoecimento, né, psicológico, mental da nossa população não é culpa só da empresa. Às vezes na empresa, né, reflete isso. A gente vive uma economia instável, a gente vive numa sociedade violenta. O ser humano está com ansiedade por causa de inúmeras coisas. Não é só por causa da organização. Mas essa conta chegou para a organização. Porque os afastamentos estão vindo de lá. Quem está dando atestado e quem está sendo afastado está dentro da organização. E aí eu, como RH, preciso começar a fazer todo esse mapeamento, trazer para a liderança o que está sendo mapeado e criar um plano de ação de atividades para isso. Que atividades a gente pode estar fazendo em parceria com o SESMIT, porque isso é uma responsabilidade de saúde, segurança e medicina do trabalho, não é uma responsabilidade do RH. É uma responsabilidade compartilhada.
O RH entrou aí fazendo parte disso. Tá todo mundo falando, porque o RH agora... Gente, calma aí, peraí, respira. Vamos contar até 10. Isso é algo que já é obrigatório das empresas estarem fazendo, só que o que acontece com essa mudança? Empresa que tem um único colaborador, ela passa a ser obrigada a fazer isso. Empresa que tenha 2 colaboradores, ela vai ter que também fazer isso. Não tem agora um mínimo de colaboradores para ter essa obrigatoriedade dentro da fiscalização do trabalho. Se eu sou o MEI e tenho um colaborador, você já tem que estar atento, eu já tenho que me adaptar. Eu tenho que olhar esses riscos psicossociais e tenho que trabalhar de forma antecipada para essa prevenção. E aí, como organização, de forma geral, eu preciso começar a trabalhar junto com o SESMIT para criar um comitê de saúde, né, fazer treinamentos em conjunto para capacitar a liderança. Preciso fazer um monitoramento contínuo, porque não adianta o SESMIT e trazer um PGR com todo o levantamento e eu criar um plano de ação e não ter acompanhamento. Precisa ter esse acompanhamento. Eu posso criar um programa de acolhimento, fazendo parcerias com clínicas de psicologia, né, para estar atendendo o meu colaborador. E não só clínica de psicologia, mas outros tipos de saúde mais integrativa, que eu possa estar dando um apoio a esse meu colaborador. Então, a responsabilidade, Nath, ela é compartilhada. Organização com o SESMIT, RH e liderança. Não é responsabilidade de um único indivíduo, uma única área, entendeu? Só que isso está ainda tudo muito novo para todo mundo e está todo mundo correndo para tudo que é lado. Mas aí eu vou olhar os indicadores de absenteísmo, de turnover, de afastamento por saúde mental, o registro de conflitos e queixas formais. E uma das sugestões que a gente pode estar trazendo é justamente o canal de denúncias. Mas não adianta ter só o canal de denúncias, eu preciso tratar. Então, a ANR1, ela abraça muito mais. Não é só riscos psicossociais. Eu preciso continuar olhando para a ergonomia, eu tenho que continuar olhando para os riscos, né, químicos, para quem trabalha ali com questão química e biológica. Eu preciso continuar olhando para a insalubridade, para a periculosidade. Eu preciso continuar olhando para os meus riscos físicos, ambientais. Eu preciso continuar olhando para tudo. Eu vou continuar agora, só que agora eu vou continuar olhando para tudo e trazer mais um ponto. E como líder, que estou ali no dia a dia da equipe, que quem faz a gestão de pessoas é o líder, ele tem que olhar para tudo isso. Se o equipamento mobiliário do colaborador está adequado, como é que está a relação entre colegas, porque o assédio pode acontecer entre colegas e acontece muito, o bullying, as piadas. E eu, como líder, não posso mais validar esse comportamento nem fazer parte disso. Eu tenho que cortar isso. Verdade. Porque eu tenho um colega que leva na brincadeira, mas eu tenho um outro que não. E aquilo ali pode trazer um reflexo maior, um adoecimento mental ali na frente. E às vezes o comportamento de assédio moral, né, por parte da liderança, acontece porque a liderança é sobrecarregada, né? Então ela tá com a saúde mental tão abalada, tão instável, que ela acaba sendo grossa, que ela acaba sendo rude, que acaba assim tendo essa posição, mas aí não é o comportamento dela. E afetando o outro. E o impacto daquele comportamento daquele líder impacta todo o restante da equipe. E vem aquele ponto, né? Eu preciso aprender como líder a gerir minhas emoções e a emoção do outro. Se você tivesse que dizer, né, que apontar 3 características assim essenciais de um bom programa de desenvolvimento, quais seriam? Mapeamento e diagnóstico da organização é importante. Baseado nesse mapeamento, você vai ter alguns indicadores, fazer um alinhamento de expectativas e trabalhar em cima disso. Para mim é o fundamental. E aí vem todos aqueles passos, né? Quando a gente fala de desenvolvimento. Eu construo módulos que estão ali dentro do alinhamento de expectativa com a organização, dentro do plano organizacional, de curto, médio e longo prazo.
Um módulo que precisa também entrar, né, é um plano de sucessão, porque eu tenho líderes, mas eu também tenho que formar líderes, futuros líderes para a organização. Isso é extremamente necessário. E depois de todo o desenvolvimento, acompanhamento. Acompanhamento, feedback. E novos treinamentos. Porque quanto mais a gente vai trazendo treinamentos e acompanhamentos dentro da organização, vão surgindo novas necessidades. Até porque o que trouxe a organização até aqui não significa que é o que vai levar ela para os próximos passos. E a organização também está em constante mudança para acompanhar o mercado, porque senão ela se torna obsoleta. E posso dizer a você que, para mim, imprescindível aí 3 módulos dentro de um bom programa de liderança. Gestão financeira. O líder precisa aprender a lidar com números e com dinheiro. Indicadores, OKRs. Como trabalhar com esses números, como olhar esses números. E desenvolvimento de pessoas. Coaching. Apesar que alguns não gostam da palavra coaching, mas então vamos usar o mentoring. Esses líderes precisam ser mentores. Eles precisam desenvolver a habilidade de inspirar e desenvolver pessoas. Então, isso não pode faltar num treinamento de... Treinamento não é nenhum desenvolvimento de liderança, no PDL. No Plano, né, de Desenvolvimento da Liderança. Muito bom, Karen. E para você ficar por dentro, né, das mudanças relacionadas à cultura e à saúde mental, você pode fazer parte da Safe Comunidade. Lá você terá acesso a eventos, treinamentos e materiais sobre prevenção de assédio, apuração de relatos e também templates, né, para diversas políticas aí da empresa. Inclusive, a gente acabou de liberar, né, a gente liberou recentemente um curso sobre a NR1. Então, o link vai estar na descrição e você pode acessar a Safe Comunidade para saber mais detalhes. Falando, né, Karen, sobre uma perspectiva de dados e validação de iniciativas, a gente falou bastante sobre olhar para dados durante a nossa conversa, né? Quais métricas e indicadores o RH pode utilizar para medir o impacto dos programas de desenvolvimento de lideranças e garantir que eles estejam ali alinhados com os objetivos e valores da empresa? Pesquisa de satisfação. A gente precisa estar olhando para isso, né? Precisa olhar também para o indicador de turnover, para o indicador de absenteísmo. Precisamos olhar para o indicador de afastamentos. Precisamos olhar para o indicador de desenvolvimento também do colaborador. E quando a gente vai olhar para o turnover, a gente abre ainda um pouco mais, né? Porque a gente vê a entrada e saída desse colaborador. Por que a gente tem tanta contratação, mas tanto desligamento? O que está ocasionando esses desligamentos? Que aí vem a questão dos registros, né? De queixas e conflitos que eu já citei. Mas a gente precisa fazer, sim, pesquisa de clima, pesquisa de qualidade de vida no trabalho. Então, isso também traz esses indicadores. E está sempre olhando para o absenteísmo, o afastamento por saúde mental e o turnover, é claro, né? A gente nunca deixa de olhar para ele. A gente conversou bastante, né, sobre a importância de uma liderança preparada e considerando a necessidade de habilidades como inteligência emocional, agilidade e pensamento estratégico. Acho que a gente já falou, você também já trouxe ali um pouco, né? Vou pedir para você retomar de uma forma mais resumida e mais prática, né? Como o RH pode demonstrar para a alta gestão que o desenvolvimento de lideranças é essencial para construir uma organização resiliente e preparada para os desafios do futuro. Quando a gente leva esses indicadores como métricas iniciais para a construção, né? Ou então para vender o projeto para a alta liderança, ao final do projeto a gente tem que medir novamente esses indicadores e trazer esses resultados. É aí que a gente consegue validar e ganhar autoridade como área. Sempre trazendo o antes e o depois. E, consequentemente, a gente vai vendo no dia a dia, dentro da organização, que o clima vai mudando. Que as relações começam a ter uma tratativa diferente. Mas, como eu falei, a gente precisa fazer, mas também precisa estar acompanhando.
E esses números a gente não vai olhar uma vez no ano, a gente tem que estar olhando de forma regular. Eu tenho que estar olhando a cada trimestre e vendo quais são os resultados e, se precisar fazer um ajuste de rota, fazer. Então, o que eu recomendo é da forma como eu gosto de trabalhar. E quando a gente vai falar de pessoas, a gente não pode falar só sobre indicadores e obrigações. Eu preciso também trazer o indicador de reconhecimento. Quantas pessoas foram reconhecidas pelo seu talento, pelo seu trabalho? Quem foi o destaque no trimestre? Quem são os colaboradores de destaque? Quantas promoções nós tivemos durante o trimestre, durante o ano? Eu tenho que olhar tanto o lado do número, negócio, mas eu também tenho que olhar o colaborador e validar o resultado que ele está trazendo. E isso a gente vai construindo engajamento. Para mim, faz sentido a gente trabalhar dessa forma. Eu olho para os dois lados, construo essa ponte, né, na relação e olho os resultados que a organização está buscando, mas também os resultados que o meu colaborador está conquistando. Eu acredito que assim a gente consegue ter uma cultura muito mais forte e trabalhar de forma muito mais assertiva dentro dessas relações humanas. Porque por trás de todo CNPJ existem CPFs. E são esses CPFs que trazem os resultados do CNPJ. Então, tenho que olhar para CPFs e ver os resultados que esses CPFs também estão trazendo como números para esse CNPJ. Apresentar esses dados realmente é essencial, né? Para você conseguir ali o apoio de uma alta gestão. Sim. E às vezes a pessoa, a alta liderança, ela tá ali, mas isso daí é bobeira, se preocupar com isso agora. Mas aí quando começa a ver o aumento de produtividade, começa a ver que as entregas estão saindo com maior rapidez, né, que está tendo uma maior qualidade, aí ela vai até falar assim, isso daí é resultado do seu programa de desenvolvimento. E a gamificação ganhou muito ponto dentro da organização por causa disso. Porque a gamificação começou a trazer em números os resultados que esse engajamento trazia. Muito bom. Esse engajamento traz, na verdade. Muito bom, Karen. Estamos chegando ao final do episódio. Eu quero muito agradecer a você que ouviu a nossa conversa. Espero ter te ajudado a entender melhor como desenvolver suas lideranças de forma estratégica. Quero agradecer também a participação da Karen. O nosso papo foi maravilhoso. Eu ficaria horas aqui conversando com você sobre o tema. Eu agradeço o convite. É uma honra estar participando, né, desse podcast, para a gente estar falando de um tema aí que eu amo, que é liderança, que é RH, que é negócio. Eu gosto muito eu digo que são minhas duas paixões, pessoas e negócios. E para mim, eles se completam. E quem ainda não me conhece das redes sociais, pode seguir o meu Instagram, que é o de Cara com RH, o Cara é com K, do Karen. E no LinkedIn você me encontra como Karen Vasconcelos. E lá estou sempre trazendo algo voltado para RH, liderança, trazendo algumas reflexões, outras provocações, porque eu gosto de provocações. Eu acredito que eu trouxe algumas aqui. E vocês veem, né? Enxergam aí a paixão de falar sobre o tema, que eu me empolgo. Mas espero que o conteúdo que a gente trouxe aqui, esse bate-papo gostoso, traga alguns insights, né? Reflexões, e querendo conversar um pouco mais, é só entrar em contato comigo aí através das redes. Os links para a rede da Karen vão estar também na descrição do episódio, o Instagram e o LinkedIn dela. Lembrando também que, se você quer entender como ajudar a tornar um ambiente de trabalho mais saudável, com mais produtividade e boas relações entre as pessoas colaboradoras, não pode deixar de acompanhar as redes sociais do Safe Space. É isso, e até a próxima sessão.